Olá, meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. Nesse exato instante eu tô em Londres. Eu vim fazer um curso de yoga e eu tive uma experiência bastante interessante de, no mesmo dia, pela manhã, ir a uma aula de yoga numa academia e à noite, o primeiro dia desse curso que eu vim fazer, que é num centro de yoga, de Hatha Yoga, bastante tradicional, um centro indiano em Londres. Então foi bastante interessante, assim, vivenciar no mesmo dia, assim, dessa forma, essas duas vertentes de yoga, a ocidental, por assim dizer, e uma mais autêntica. Eu fui a essa aula numa academia, enfim, uma academia considerada muito boa, que tem várias classes, vários programas acontecendo e vários professores de yoga. E a minha anfitriã estava indo para sua aula de yoga na academia e me convidou e eu aceitei o convite e ainda dei a sorte de pegar esse professor que é considerado um professor que inclui mais práticas de mindfulness, que inclui alguma meditação na prática de yoga, ainda que sim, é óbvio, é uma aula de yoga na academia e o foco principal ali é trabalhar o corpo. Então, é a yoga como uma atividade física, quase que única e exclusivamente. Não única e exclusivamente, porque ele de fato trouxe alguns outros elementos, assim, mas de uma forma bastante decorativa, eu diria. Tem sua validade, claro, né? Para quem é totalmente estranho a esse mundo, ser introduzido dessa forma é um primeiro contato. Eu entendo que para muita gente é um primeiro contato. Então a aula de yoga na academia foi uma aula assim bastante bem feita, ainda que é uma aula assim com alta rotatividade, então é um grupo que não é fechado, então ele não trabalha individualmente com as pessoas, mas ele colocou bastante atenção no alinhamento corporal, de chamar atenção para a execução de cada movimento, para a postura, para a correção das posturas, de uma maneira que ficasse mais alinhada. Trabalhava muito, que eles chamam Power Yoga, um tipo de atividade física bastante intensa, que puxa bastante o corpo, que usa bastante a força e ainda treina um tanto de flexibilidade, um tanto de alongamento. Então ele chamava atenção sempre pro alinhamento corporal. Tinha música no fundo, isso é uma questão interessante. A sala era até, enfim, silenciosa, ficava um tanto à parte assim do resto do espaço, mas tinha música. E as pessoas saem ali dos seus treinos de musculação ou de outras práticas e entram. Então tem uma energia naquela sala, assim, que é particular. E é bastante ocidental. Eu, ao longo da minha vida, já fui em várias dessas aulas em academias, em ginásios, e é aquele tipo de ambiente. Quando você entra na sala, você já se depara e você sente aquele ambiente. É um ambiente muito voltado para o corpo, tem muito culto ao corpo, e é sobretudo uma atividade física. É sobretudo uma atividade física. Se trabalha o corpo de uma maneira interessante, chamando sempre atenção para o alinhamento corporal, trabalha muita força, trabalha equilíbrio também, e trabalha bastante o alongamento corporal através das poses. E todos esses elementos, eles são de fato inerentes da prática do yoga, ainda que frequentemente com a popularização do yoga no Ocidente, e porque é relativamente fácil se tornar um professor de yoga, então tem todos os tipos de professores de yoga por aí, nem sempre todos esses elementos estão presentes em uma aula de yoga na academia. Frequentemente, o alinhamento corporal passa longe da atenção daquele professor. Isso não é apontado, não,
Às vezes não existe nem esse conhecimento, é unicamente força, é forçar o corpo a fazer além daquilo que é o seu limite. Mas essa aula que eu fiz, ela tinha todos esses elementos, então, no sentido bastante físico, né, nesse aspecto físico, era bastante completo. E aí, à noite, eu fui para o centro de Hatha Yoga tradicional, para fazer o primeiro dia do meu curso. E aí é uma outra história completamente diferente. É começar pelo próprio ambiente. Você entra naquele ambiente. É uma energia completamente diferente. As pessoas eram bastante amigáveis, mas tinham um quê de uma introspecção quase que generalizada. A maneira como as pessoas se contatam é a partir desse lugar, se conecta, se contacta, mas muito a partir desse lugar de introspecção, porque afinal é um lugar de uma prática que, além de física, é também um lugar de uma prática que é espiritual. E essa é a grande diferença. E quando eu falo espiritual, eu não quero dizer religiosa mesmo, porque apesar de ser um centro de yoga tradicional, indiano originalmente, tá em Londres e tinha uma mistura de pessoas ali, não tem nenhum caráter que é religioso. Então eu tô falando mesmo de espiritualidade enquanto esse se voltar para uma vida interna. E na yoga, e isso para mim é o mais interessante, isso está no corpo. Isso está no corpo. Então essa é uma prática espiritual que é feita através da vivência e da experiência do corpo. E é claro que a gente faz isso o tempo inteiro, mas é fazer isso com essa intenção, com essa busca, com essa consciência dessa vida interna, do que se sente e do que se passa nos níveis mais sutis do nosso corpo. Quando as pessoas entram naquele espaço, elas carregam essa intenção e elas se contactam a partir desse lugar, desse espaço, que é um espaço interno, né, gerado através da intenção de cada um, e que aí cria esse espaço, que é o que eu estou falando, que é a energia do lugar, que é o sabor que o lugar tem. E começado o curso, todos aqueles elementos de trabalhar o corpo físico, força, alongamento, o alinhamento, com certeza, todos eles estavam lá também, mas nada daquilo era feito sem antes e sempre e o tempo inteiro chamar atenção para essa experiência interna do corpo. Adiciona a respiração, que na aula da manhã na academia esteve praticamente ausente nesse curso de à noite. A respiração, ela não era nada menos importante do que qualquer movimento, do que qualquer pose, ela era parte. Então, uma respiração muito consciente, as orientações sobre como respirar, quando inalar o ar, quando exalar o ar, tudo muito específico, em que exigia assim, uma concentração e uma presença para coordenar todos aqueles aspectos simultaneamente, demanda mesmo uma presença completa. Então não tem nem muito espaço para a mente, principalmente ali, que eu estava aprendendo, todos, né, estavam aprendendo coisas novas, uma prática diferente, era mesmo um curso para ensinar uma prática específica. Então, é aquela necessidade imperativa de trazer toda a sua atenção para cá e de uma maneira assim muito global, sentindo o teu corpo em todas as esquinas, em movimento, em alinhamento,
a respiração, e isso vai te colocando nesse estado mental, vai te trazendo, e à medida em que o tempo vai passando ali naquela aula, você vai percebendo as suas transformações internas e externas também, porque ao longo de algumas horas você já consegue ver que o teu corpo já consegue ter uma flexibilidade maior do que tinha no começo da aula, você já consegue ter um equilíbrio maior do que tinha no começo da aula, e até esses melhoramentos mais físicos, digamos assim, eu diria que estão também relacionados com a quantidade de atenção e de presença que é inerente àquela prática, daquele feito daquela maneira. E foi uma experiência muito interessante, assim, de, no mesmo dia, vivenciar essas duas possibilidades que a prática da yoga oferece. Uma mais física, mais focada no, eu diria talvez no corpo como uma superfície, porque a atenção ela está sendo trazida para o corpo o tempo inteiro, mas não existe referência a, ao conteúdo desse corpo. Não se coloca atenção na vida interna e nas energias mais sutis que existem dentro e no entorno desse corpo. Então, um corpo superficial, eu diria assim. E para algumas pessoas isso vai funcionar super bem, justo, legítimo. Algumas pessoas estão tão desconectadas do próprio corpo que se conectar dessa maneira já é um grande avanço. E algumas pessoas não querem ir além disso, e é legítimo também. São só experiências de corpo, logo de vida, que são muito diferentes naquele momento, durante a aula, naqueles ambientes que se criam, com aquelas pessoas reunidas com intenções que são diferentes. E quando você toma isso como uma prática, que é semanal ou é diária, você vai levar essa experiência para o resto da sua vida, né? Para o resto da vida que não é dentro daquela aula. Então, isso era o que eu tinha para compartilhar hoje aqui. Muito obrigada. Até a próxima.